Você que nos assiste pelo YouTube, você está na igreja mais fofa, mais linda, mais bendita, mais amorosa da cidade de Curitiba. Somos a Igreja Batista de Bom Retiro. Você é nosso convidado. Nós ficamos aqui na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, muita gente nos acompanha de diversos estados. Quando você vier a Curitiba, venha nos visitar. Nós temos cultos aqui sempre no domingo às 10 da manhã e também no domingo às 19 horas. Na sexta-feira temos um encontro dos chamados quase adolescentes, crianças até os 15 anos, sob o cuidado do pastor Alan. No sábado às 19h30 nós temos um encontro dos jovens, com o irmão Neto, que é um seminarista, um jovem advogado, e também é seminarista que está à frente do Ministério de Jovens. E durante a semana, nas nossas células, que estão distribuídas em toda a cidade, você pode se informar através do endereço. Nós temos um site, www.ibbr.org.br. Você é nosso convidado, a nossa igreja fica pertinho da sua casa. Pega um Uber, você pode pegar carona com seu irmão, você pode trazer seu pai, você pode vir de ônibus. Tem um ponto de ônibus na frente da nossa igreja. Amém? Deus te abençoe. Vamos lá, queridos, abra a palavra de Deus. Aliás, já está pronto aqui. Juízes, capítulo 16, pode colocar? Já está lá? Vamos ver então. Eu não estou conseguindo ler. Gente, sabe o que é? Nós precisamos trocar esse multimídia aqui. Já está lá mesmo. Mas de alguma maneira as letras não podem ser lidas. Então eu vou ler na minha Bíblia mesmo. Tá bom? Botou? Ah, agora pode ler. Obrigado, viu, querido? Vamos lá então. Vem para cá, pastora Neuza. Juízes 16, de 4 a 21. Brincando de perder. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa que chega perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de bobo e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano, e ele o prendeu com uma lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. Ele despertou do sono, arrancou a lançadeira e o tear, junto com os fios do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça,
a minha força se afastaria de mim, eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou estas mensagens aos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou Sansão: os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes, me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam-no com as gemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Amém? Pai querido, somos agora filhos que precisamos ouvir uma voz do Senhor. Nós não fomos chamados para perder, fomos chamados para vencer. A tua palavra diz: ao que vencer, será dado a coroa da vitória. Ao que vencer, será feito coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e receberá um cetro, e julgará as nações. Ao que vencer, se alimentará da árvore da vida. Ao que vencer, receberá um novo nome numa pedra branca. Ao que vencer, vai se alimentar do maná escondido. O nosso chamado é para vencer e não para perder. E queremos aprender um caminho de vitória, para que possamos nos desviar das derrotas que são propostas por esse mundo, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Vencer e perder. Hoje é um dia que alguém vai vencer, alguém vai perder. Hoje é dia de eleição. Hoje é o dia em que a nação vai dar autoridade a alguém que vai assumir o poder executivo. Hoje não é dia de brincar. Mas ao final do dia, no final do culto da noite, nós vamos saber que alguém venceu e que alguém perdeu. O país, ele está amplamente dividido hoje. O país, ele vai dormir com muita gente sorrindo, porque venceu, e com muita gente triste, porque perdeu. E eu quero, antes de entrar e penetrar na Escritura Sagrada, dar uma palavra para a igreja a respeito de eleição. Eu, certa vez, ouvi um pastor americano pregando no auge da guerra do Iraque. E havia uma reunião de líderes cristãos. A América, ela é recheada dessa visão protestante, de igrejas ditas evangélicas. O Senado, o Capitólio e aqueles que dirigem a Câmara, daqueles que governam o país, muitos são cristãos, mas muitos são cristãos. E nessa reunião havia muitos políticos, homens poderosos naquele país, havia líderes americanos, havia grandes empresários, todos cristãos, e era uma reunião cristã. E a reunião foi acontecendo até que no final o pastor, que tinha meia hora para pregar, recebeu 2 minutos. 2 minutos, e aquele coordenador do evento falou: pastor, só tem direito a 2 minutos. Infelizmente nós deixamos Deus para o final. E ele fez a seguinte pergunta: estamos em guerra. Quantos aqui estão orando pela América? Gente, aquele povo se levantou com alegria e disse: amém, amém, e amém, e todo mundo disse amém. Estou orando. Um auditório cheio, repleto, eram centenas de pessoas. E o povo se acalmou. Ele fez seguinte pergunta, uma segunda pergunta: quem aqui está orando pelo Iraque, pelo povo do Iraque? E 3 pessoas levantaram as mãos. Ele disse: vejo
que vocês são mais americanos do que cristãos. Eu faço uma pergunta para vocês. Quantos estão orando aqui pelo Bolsonaro? Eu quero fazer uma outra pergunta. Quantos estão orando pela Haddad? O cristão, ele deve ter um posicionamento político? Sim. Mas você não vai encontrar o apóstolo Paulo preocupado, criticando o poder político. Ele levanta a igreja para que a igreja ore pelos governantes. Nós temos que estar prontos para receber qualquer um que seja o governante. Seja Nero, seja Calígula, seja um desses terríveis governantes que perseguem a igreja. A igreja, ela não fala mal de político, não distribui fake news, não ameaça, não amaldiçoa. A igreja, ela ora. Muita gente aqui escolhe um lado, mas a gente se esquece do reino de Deus. No final e amanhã, a nossa vida vai continuar. Existem famílias sendo destruídas por competições políticas. Eu sou o segundo filho de uma família de 6. Somos 5 homens e uma moça. E lá em casa, a casa está dividida. Porque os 5 homens votam em um, e a minha irmã caçula, a Rebeca, vota no outro. E ela simplesmente se excluiu no grupo da família, porque fica aquela zombaria, onde há uma maioria, a minoria é esmagada. E quando não há compaixão, há a dor, a agressão, a violência. Então eu queria convidar a igreja para um caminho mais excelente. Ore. Além de você se alegrar porque o seu candidato ganhou, ore pela vida daqueles que estão tristes porque o candidato dele perdeu. Se você está triste porque o seu candidato perdeu, ore para que aquele candidato que ganhou seja um homem segundo o coração de Deus. Se a igreja trabalhar isso, gente, no seu coração, nós não vamos ter divisão. Nós não teremos na nossa igreja uma igreja partida. Nós teremos uma igreja unida numa só fé no Senhor Jesus. Amanhã, vermelhos e coloridos. Amanhã, esquerdas e direitas estarão de novo juntos aqui. Então, eu peço gentilmente à igreja, com todo carinho, que nos grupos de relacionamento da igreja, você pode se posicionar no teu Instagram, você pode se posicionar no teu Facebook, mas nos grupos de relacionamento de células, de homens, de mulheres da Igreja Batista do Bom Retiro, ao final das eleições, por favor, não zombem dos derrotados e não desprezem os vencedores, mas estabeleçam ali, nesses grupos, um lugar de paz. Eu posso contar com a igreja com relação a isso, queridos? Posso ouvir um amém? Amém, amém, queridos. Amém. Vamos então à palavra do Senhor. Um homem que gosta de perder. Para perder você tem que competir, para perder você tem que entrar num campo de batalha para enfrentar alguém. O livro dos Juízes, ele é repleto de grandes heróis. Se você abre Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, você vai encontrar ali Débora. Sempre na igreja tem a irmã Débora. Você vai encontrar o Jefté. Você vai encontrar Otiniel. Você vai encontrar Samuel, é o último juiz, é o primeiro profeta. Só que você encontra um menino ali chamado Sansão, e ele é forte demais. Esse moço, ele é consagrado ao Senhor desde o ventre. Esse moço,
ele recebe dos próprios pais um voto de... O nazireu é um voto para alguém que é consagrado ao Senhor, por um período da sua vida ou por toda a sua vida. Por exemplo, Samuel era nazireu a vida inteira. O nazireu era o sujeito que ele andava cabeludo, ele não podia cortar o cabelo. O nazireu era alguém que não podia tocar em nada morto, seja animal, seja um parente que morresse, ele não podia preparar o sepultamento dele. O nazireu era alguém que não podia beber vinho e nenhum tipo de bebida fermentada. Isso tudo eram palavras externas ou uma vida exterior que comunicava uma consagração interior. Esse homem é um homem tão extraordinário que desde cedo a Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre ele. Existe um lugar chamado Madã, e ali naquele local o Espírito de Deus começa a se mover nele. Já no capítulo 14, a história dele fica ali fatiada entre o capítulo 13 e 16 de Juízes. Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que bem entendia, não havia liderança, não havia governo, e cada um andava e chutava a bola para onde apontava o nariz. Havia uma grande anarquia na nação. Então Deus, volta e meia, tinha que levantar um juiz para dar de novo direção e foco ao povo. Mas quando aquele juiz morria, a fé também morria, a direção também morria. Então o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E quando nós fazemos aquilo que é mal aos olhos do Senhor, nós saímos debaixo daquela proteção que Deus nos dá e o mal nos toca. No tempo de Gideão, os midianitas, eles invadiam a terra para roubar a colheita do povo como gafanhotos. E é por isso que você vê ali Gideão malhando trigo no lagar. Ele está distraindo, ele está fingindo. Não era tempo de colher uvas, então ele ia lá para o lugar onde colhia a uva para não ser roubado, como se você escondesse o dinheiro num local diferente para que você não seja roubado. E Sansão é um homem impressionante. Por quê? Porque o Espírito Santo, a Bíblia diz isso, se apossava dele. Algumas versões dizem então o Espírito o possuía. E ele então pega uma queixada de um jumento e ele mata 1000 inimigos dele, 1000 inimigos com uma queixada de jumento. Ele encontra um leão novo no meio do caminho. Não é um leão velho, desdentado, banguela de circo, não, gente. É um leão novo. E ele rasga ele ao meio, como quem rasga um cabrito, como se fosse fácil rasgar um cabrito ao meio. Ele é um homem que pega então as raposas, e aí tem gente que diz que ele é cruzeirense por causa da raposa, aquelas piadas. Sabe que pastor sempre tem uma heresia por causa de clube. Tem um pastor vascaíno, amigo meu, que diz que Jesus era Vasco. Mas por quê? Porque diz, eis que estarei com o Vasco todos os dias até o fim. Eu falei, fica só até o fim, porque na final ele perde para o Flamengo. Eu brinco por isso. Tem outro que diz ser de Santos, porque eu sou Santos. Vocês já ouviram essa? É mais velha que andar para frente. Mas Sansão pega as raposas, coloca fogo no rabo das raposas e queima lá a plantação dos filisteus. Ele é um homem extraordinariamente forte. Então, ele acha que porque ele é vencedor, e ele vence todas as suas lutas, ele é um homem de aparência vitoriosa. Ele é celebrado em Israel como alguém que de fato veio para libertar Israel da opressão dos filisteus. E o povo de Israel ama ele. E as meninas ficam atrás dele. Ele, em 4 capítulos, ele se relaciona com 3 mulheres diferentes. Ele se relaciona com uma mulher de Tímina, que é uma filistia, e ele consegue ser traído na semana de núpcias dele. Já viu gente que é traído na lua de mel? Ele se relaciona num jugo desigual, e ali ele é traído pela própria esposa que ele acabou de desposar. Ele vai para um lugar chamado Gaza, é a mesma Gaza que nós conhecemos hoje, perto de um vale chamado Vale de Elá. E ali ele se deita com uma mulher da vida. Ele é um homem de Deus, e ele acha que o pecado não vai atingir ele. Mas aí de repente ele vai e se apaixona por Dalila,
uma moça bonita do Vale de Soreque. E ali aquela moça bonita não está muito interessada nele, mas ele está apaixonado por ela. Então aquele homem que está acostumado a bater em todo mundo e a vencer todas as batalhas, ele começa a ser nocauteado. Ninguém consegue destruir Sansão. Mas veja bem, um relacionamento, uma aliança, fora de um padrão, fora de um princípio de Deus, pode destruir a vida de alguém. Esse homem, que é um homem muito forte, se encontra com essa moça, ela é cooptada, ela é seduzida pelo dinheiro. Se você descobrir de onde vem a força dele, cada um de nós, líderes filisteus, vamos te dar 13 quilos de prata. Gente, isso é muito dinheiro. Isso é recurso para mim, para minha descendência, para os meus netos, para os meus bisnetos. Dalila se tornaria uma mulher muito rica. E então ela começa o quê? A tentar se infiltrar dentro do coração daquele homem, para tirar aquilo que é mais sagrado dele, que é a lealdade que ele tem a Deus. Tem muita gente que se vende por causa de dinheiro. Os irmãos de José o vendem por algumas peças de prata. O filho pródigo sai de casa e do relacionamento com o pai por causa do dinheiro e por causa da metade da fortuna da família. Ele pensa que vai ser feliz. Judas, ele vende Jesus por algumas moedas de prata. E do mesmo jeito, essa mulher, ela vende o relacionamento que ela tem com o homem por algum dinheiro. Só que Sansão, ele é muito forte na sua vida exterior, mas ele tem um caráter corroído, ele tem uma fissura no seu próprio coração, e ele começa a achar que ele pode brincar de perder. E a moça começa a perguntar: qual o segredo da sua força? Gente, onde estava o segredo da força de Sansão? Quando a gente vê o filme, quantos assistiram o filme Sansão, que lançou no cinema esses dias atrás? Mostra um homem musculoso, halterofilista. Ele deveria ir lá para a academia do irmão Helmut e malhar bastante, porque ele é um homem bombado. Gente, ele é aquele homem que tomou muito anabolizante. Sabe aqueles homens tipo Hulk, tipo Arnold Schwarzenegger no seu período que hoje também acabou para ele, né? Acabou para ele, mas naquele tempo que ele era Mister Universo. Pensa no homem forte. É assim que você vê Sansão, gente? Mas não é isso. Eles perguntam qual o segredo da sua força. Porque se ele fosse um homem forte, por exemplo, tem um irmão que eu dou aqui, ele é forte, olha o tamanho dele. Tem irmãos aqui na igreja que são irmão Cláudio, olha o tamanho do irmão Cláudio. Irmão Daniel, olha o tamanho dele. Tem irmãos que têm o quê? Uma complexão física que te intimida. Você é atacante, você está com a bola no pé, e quando você vê o zagueiro, você vê lá o Júnior Baiano, lembra daquele sujeito da seleção brasileira? A bola passa, mas o atacante fica. Porque eu uso até uma chuteira com trava de ferro para te segurar. Mas esse homem Sansão, ele não era forte porque ele era forte. Havia algum segredo ali. Porque forte por forte, os filisteus tinham Golias. E toda a família de Golias. Então vamos resolver essa parada no braço. O nordestino diz: eu resolvo na peixeira. O gaúcho diz: bate, eu resolvo na ponta da espada, tipo, porque eu sou macho. Mas qual é, gente, a razão da força de Sansão? A força dele estava onde, gente? Aonde, gente? Não estava no cabelo. Porque senão a irmã Clarissa seria forte e eu muito fraco. As irmãs cabeludas aqui seriam irmãs. Irmão, vamos precisar de gente forte para carregar um peso. Chama as irmãs cabeludas. A força não está no cabelo de Sansão. Tem muita gente colocando força em amuleto. Tem muita gente abrindo a Bíblia no Salmo 91, achando que aquilo ali vai livrar ele do mal.
Tem muita gente achando que a força está no óleo da unção, está no vale do sal grosso, está na rosa ungida. A força, gente, vem do Senhor. O que havia na vida daquele homem era o Espírito Santo de Deus. O Espírito o possuía. O Espírito Santo tomava ele. Essa era a razão. E a razão pela qual o Espírito de Deus habita em mim e em você é a pureza, é a santidade, é uma vida no altar. Tem muita gente que quer vencer, mas quer continuar no pecado. Tem muita gente que quer vencer e quer continuar na desobediência. Tem muita gente que quer vencer e quer continuar vivendo iniquidade dentro de casa. Tem gente que quer vir no culto no domingo para ser abençoado, mas quer viver de segunda a sábado dentro da sujeira. E Deus, ele não opera no meio daquilo que é imundo, ele opera no meio daquilo que é santo, puro, e não daquilo que é profano. Quando eu olho para a vida de Sansão, ele é um homem que acha que nada vai atingir ele. Só que ele começa a quebrar os votos dele com Deus. Ele começa a achar que o pecado não traz de fato o salário que a Bíblia diz que traz. Porque o salário do pecado, o que é, gente? É a morte. Então ele começa a negociar alguns valores. E devagarinho, ele começa a se afastar de Deus a ponto de ele nem perceber que Deus já foi embora. Então a moça pergunta, qual o segredo da sua força? Ele fala, se você me amarrar com uma corda de couro úmida, eu não vou conseguir sair. Ele começa a simular as derrotas dele. Ele começa a imaginar e contar para o inimigo como é que ele vai cair. E ela fala, você me enganou. Me diz a verdade. Olha, se você amarrar a minha trança com cordas novas, eu não vou conseguir sair mais. Ele começa a uma brincadeira, ele começa a andar perto do pecado, ele começa a contar que a força dele está numa aliança externa com Deus, mas que opera dentro do coração dele. E ele sai daquilo até que falou assim, não, se você amarrar com o tear, pega as linhas do tear e amarra, e ela vai, quando a Bíblia fala isso, no capítulo 16 de Juízes, importunando ele dia após dia. Já foi importunado? A tua mulher já te importunou? Benzinho, amorzinho, querido, mas eu não falei, já aconteceu isso? Isso acontece na nossa realidade. Uma importunação, dia a dia, a ponto de ele enlouquecer. Ele falou, tá bem, eu vou contar a verdade. Eu sou nazireu. Naquele momento, é que ela descobre a razão da força dele. Não estava no cabelo dele, mas estava na aliança que ele havia celebrado com o Senhor. Estava no pacto que ele havia estabelecido com Deus. Quando ele escolhe satisfazer o prazer, ao invés de buscar a santidade da aliança com Deus, ele tomou uma decisão. Ele fez ali uma escolha. Você pode escolher, querido. Hoje é dia de fazer escolha, então faça a escolha certa. Você deve escolher em andar com Deus, ou deve escolher em continuar vivendo da iniquidade, mas você precisa entender que o salário é algo que você recebe por merecimento. Você não recebe o salário porque você não trabalhou, você recebe o salário porque você é digno dele. E ele vai vir em você, ou a favor de você, ou contra você, dependendo daquilo que você trabalhar, porque aquilo que você semeia, você colhe. Esse homem, gente, pensa num homem que tinha um potencial extraordinário, e ele consegue abortar os sonhos de Deus. É um homem
que por fora ele é bela viola, mas por dentro ele está tão corroído e ele anda numa ciranda, ele vive numa ciranda para agradar todo mundo, mas ele desagrada ao Senhor. E aí no capítulo 16, verso 20 de Juízes, ele diz assim: mais uma vez sairei como antes, mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Tem gente que se afasta tanto de Deus, que nem percebe que a presença de Deus foi embora há muito tempo. Ele acha que ainda está convivendo num relacionamento de intimidade com Deus, mas não está. Por quê? Porque a iniquidade, ela funciona como um pecado, que você sabe que é pecado, mas que com o tempo você começa a achar que ele não é mais pecado. Iniquidade é quando o pecado, ele passa a ser rotina, ele passa a ser cultura, ele passa a fazer parte da tua história, da tua vida doméstica. É pecado desonrar o pai, mas aqui em casa a gente xinga o pai. É pecado você se rebelar, mas aqui em casa a gente se rebela. E eu não obedeço. A esposa não obedece o marido, o filho não obedece o pai. Não, é pecado você manter amargura, mas eu não perdoo. Ele merece isso. Olha, é pecado você guardar no coração uma esperança além do Senhor. Não terás outros deuses além de mim, mas eu quero ter uma expectativa e uma confiança em outra pessoa. E aí aquilo que é pecado passa a ser normal. O que é pecado passa a ser natural. O que é pecado vira iniquidade. E foi isso que aconteceu no coração de Sansão. Isso que acontece no meu coração, no seu coração, quando se afasta tanto de Deus, que Deus não é que você odeia Deus, mas Deus começa a ficar nublado. Isso aconteceu com Davi. Davi, ele acorda de tarde. O que aquele moço tinha que estar fazendo acordando tão tarde? Mas ele acorda de tarde, vai passear lá na cobertura do seu prédio e olha para a vizinha do 404. E a moça é bonita. E ele fala: não tem problema, eu já venci gigante, eu já lutei com urso, já lutei com leão. Aliás, tem até uma canção minha que diz que eu matei os 10 milhares. Então qual é o problema? Eu vou chamar ela para uma conversinha. E aí não vai dar nada, pastor. Sabe aquele povo que acha que celebrar o pecado não vai trazer nada? É Sansão. E Sansão, ele é a sedução, gente. Ela tira o juízo da gente. Uma pessoa seduzida, gente, é uma pessoa que a razão dela é sequestrada. Você fala: você não está vendo que você está fazendo besteira? Eu quero é ser feliz, pastor. E essa é a grande mentira, ou uma das grandes mentiras, sendo pregadas, inclusive nos púlpitos. Venha para Jesus que você vai ser feliz. Não, o chamado para se relacionar com Jesus é um chamado que obedece critérios de relacionamento com Deus através do sangue da cruz. Eu me relaciono com Jesus porque a minha vida mudou. A cruz me libertou, nós cantamos isso aqui. Está dizendo que a cruz pagou a minha dívida e eu não sou mais obrigado a obedecer aquela pessoa que me escravizava no pecado. Eu estou livre agora, não tenho mais dívida. O Senhor levou sobre si a minha culpa, eu não sou mais culpado. Ele levou sobre si o meu pecado, e eu não sou mais acusado. Portanto, nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas Sansão não brinca disso. Sansão gosta de pecar. E aí, quando ele acusa, gente, que é o Espírito Santo sai dele, ele é o quê? Algemado. Ele não está brincando de ser amarrado? Tá. Me amarra assim, me amarra assado, com uma corda assim, com uma corda de couro. Ele acaba o quê? Amarrado. Você não quer ser amarrado? Então você vai ser amarrado. Ele é amarrado. Eles têm os seus olhos furados. Gente, ele ficou cego. Pensa um homem que perde o destino dele. Uma pessoa cega é uma pessoa que perde a direção. Esses dias eu fui atravessar um senhor na rua. Eu moro perto de casa, em frente a uma canaleta, dessas que passam biarticulado.
E eu vi que ele estava com dificuldade. Eu falei assim: eu vou atravessar o senhor. Ele falou: para onde é tal lugar? Ele queria ir para o mercado, Mercadorama. Falei: vem cá. Ele falou assim: deixa eu pegar no seu braço. Eu nem sabia. Fui pegar no braço. Não, deixa que eu pego no seu braço. Ele pegou, eu atravessei a rua. Falei: só vai em frente. Só que é longe. Não, eu vou, deixa que eu vou tranquilo aqui. Mas tranquilo nada, ele não vê. Eu fiquei agoniado. Porque ele ia para atravessar pelo menos umas 2 ruas. Eu falei: olha, o senhor tem 2 transversais. Não, mas eu sei me cuidar. Enquanto aquele homem não sumiu da minha vista, eu fiquei agoniado. Porque o homem cego, ele está sujeito a todo tipo de ataque, que vem em todo tipo de lugar, que a gente não sabe de onde vem. Quando o Salmo 91 fala o seguinte: eu não temerei a seta que voa de dia, ele está falando de bala perdida. De onde vem a bala perdida? Sei lá, não tem destinatário, não tem assinatura. Eu sei lá quem foi que mandou, foi perdido. E o cego é assim. E foi assim que Sansão ficou. Um homem que tinha uma direção. Gente, quando Sansão nasce, um anjo aparece para o pai dele, Manoá. Ele é de uma região chamada Zoar. E ali o anjo aparece para ele e diz: olha, o seu filho tem um destino, ele tem uma direção, o seu filho tem uma vocação, ele vai ser líder em Israel, ele vai ajudar o povo de Israel a se libertar do cativeiro, da opressão dos filisteus. E agora ele fica, aquele homem que tinha um destino, ele fica o quê, gente? Cego. Tem muita gente que se perde por pecados graves, que nós chamamos de cabeludos, mas tem gente que se perde por causa de nada. Tem irmãos que se afastam da igreja por causa de nada. E o interessante é que quando eu pergunto assim: por que você está fora da igreja? As desculpas são as mais, são numerosas. Eu não vou à igreja porque eu não gosto do pastor, porque eu não gosto do jeito do pastor, porque eu não gosto do louvor. Eu não vou na igreja porque eu briguei com o irmão. O irmão briga com o irmão e quem paga o pato é Deus. Eu não vou na igreja porque perdi uma posição. Ele era lá o auxiliar do 15º carimbador do Ministério X e ele perdeu aquela função. Não vou mais na igreja. Então, quando o nosso coração não está no serviço a Deus, quando o nosso coração não está no foco, existe uma vocação para mim e para você. A uns liderar a célula, a outros servir na célula, a outros ministrar a palavra, a outros ministrar o louvor, a outros cuidar do Ministério Kids, a outros tratar dos adolescentes, a outros dos mãos que aquecem, a outros, gente, vão socorrer, outros vão trabalhar nos equipamentos de multimídia que a gente não faz ideia como é que aquele povo opera aquela mesa ali. Porque é tanto botão ali, querido, que o dia que não vier, eu vou pregar assim, ó, não vai ter palavra. Vai ter palavra, mas não vai ter microfone. E aí, isso aqui ajuda ou não ajuda, gente? Você só lembra disso aqui quando falha. É por isso que uma das pessoas que eu oro é quem está ali. Eu oro por aquele povo ali, ó. Porque aquele povo ali me socorre. Senão minha garganta não aguenta. Então, nós temos um destino. Mas o desejo de ter prazer e ser feliz nos afasta dessa direção. E Sansão fica o quê, gente? Cego. Pior do que isso. Ele está algemado, ele está cego, e ele passa a girar. Gente, ele passa a girar um moinho na prisão. Sabe o que significa girar moinho? Significa andar, andar, andar e não sair do lugar. É gente que perde o propósito. Eu e vocês, nós temos propósitos. Na década de 90, o pastor Rick Warren, ele ficou famoso no mundo inteiro, que ele falou sobre uma vida com propósito, um ministério com propósito, uma igreja com propósito. Nós temos um propósito. E aí ele busca na carta de Paulo aos Efésios o propósito, que é o quê? Que é glorificar a Deus, que é adorar a Deus, porque nós nascemos por um propósito. Nós fomos cheios do Espírito por um propósito. E nós fomos resgatados do pecado para um propósito. Mas o Sansão dentro da igreja perde propósito por quê? Porque acha que pode ter uma vida dupla. E não pode. A gente não pode ser uma pessoa em casa e outra pessoa fora de casa. Porque o mundo espiritual conhece isso e conspira contra mim e conspira a favor de mim. Andar com Deus traz de fato, gente, uma recompensa que vem do céu. Agora, afastar de Deus é viver girando moinho. Tem muita gente que eu pergunto: para onde você está indo? Não sei. O que você pensa? O que você sonha para o ano que vem? Não sei.
Qual é o teu sonho para daqui a 5, para daqui a 10 anos? Não sei. Sabe aquela turma que gosta de correr na esteira? Gente, eu não gosto. Eu não pode botar para assim, tem gente que bota, não, está passando aqui um jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1. Eu não gosto. Eu gosto de sair do meu lugar. Eu sou mesmo assim, agitado, não sou elétrico, mas aquilo ali me cansa mais. Então eu prefiro caminhar numa direção, pegar um parque. Eu tenho caminhado com o irmão Darcy. Ele está quase querendo me converter, o Darcy. Quase querendo, mas eu não deixo não. Gente, está sendo tão agradável que a gente passeia e passa uma volta, 2 voltas. E eu estou contando, que eu não sou bobo. Eu já estou ficando com a minha língua para fora e falo assim, já demos 3 voltas? Falei, já demos 4. Vamos parar um pouco, senão o coração do velho aqui começa, né? E tem gente que gosta de ficar caminhando no mesmo lugar, que não sai do lugar, que não quer romper com aquilo. Por quê? Porque está cego e gira moinho. Nós temos um propósito de Deus, eu e você. O chamado que eu tenho é diferente do seu. Eu fui chamado para amar uma esposa, você foi chamado para amar outra esposa, o seu marido. O nosso chamado é diferente, mas todos eles com um propósito. Todos nós nascemos com um destino. Todos nós nascemos destinados à vida eterna. Todos nós nascemos aqui com o propósito de glorificar o Senhor. Mas quando nós escolhemos traçar ou andar fora do norte, fora do trilho que Deus dá para a gente vai experimentar isso mesmo, gente. É derrota e é o perder. Eu e você, a gente não foi chamado para brincar de perder. A gente foi chamado para lutar para vencer. Existe vitória na mão daquele que crê? Claro que existe. Claro que existe. Existem experiências de galardão. Existe uma medalha do Senhor, um prêmio do Senhor para aquele que anda nele. Existe. Não significa que a sua vida vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vida com Deus não é fácil. Abraão esperou 25 anos para ter um filho. Espera. Davi perdeu 4 filhos. Sofrimento. Jó perdeu tudo que ele tinha. Mas no final ele ganhou tudo de volta em dobro. Vai passar o que ele passou. Tem gente que espera, que passa por sofrimento. Significar, ou eu dar um significado de vitória, não significa que a minha vida vai ter moleza. Significa que a minha vida vai ter lutas. E que Deus vai estar comigo nessas lutas. Porque muitas são as aflições do justo. Muitas são. Mas Deus livra a gente de todas elas. Quando Jesus fala sobre isso, ele fala isso: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, você vai ter vitória, porque eu venci o mundo, você vai vencer também. Sansão é um bom exemplo para a gente, daquilo que a gente não deve cobiçar. Sansão é um bom exemplo para a gente, que acha que a gente pode viver sem a porção do Espírito. Deus não começa nada sem o Espírito. O Espírito, querido, o Espírito Santo de Deus, não é uma matéria da escola bíblica dominical, que eu amo. O Espírito Santo de Deus é a presença do Deus vivo dentro de você. Deus, quando começa o mundo, ele começa pelo Espírito. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando Deus unge Davi, o Espírito Santo veio sobre ele. Quando Deus começa com Jesus, o Espírito Santo veio em forma de pomba sobre ele. O Espírito Santo do Senhor, Isaías 61, está sobre mim, ele me ungiu, ele me capacitou. Quando Jesus termina o ministério dele, ele termina: Pai, em tuas mãos entrego o teu Espírito. Mas quando a igreja começa, aquele mesmo Espírito volta, e o Espírito de Deus veio sobre aquele povo em forma de línguas de fogo, e aquele povo ficou encorajado. Um povo que estava acovardado, com medo, é encorajado pelo poder do Espírito. Uma vida sem o Espírito é uma vida de derrota. Nós não venceremos o pecado, nós não venceremos as tentações, nós não venceremos as nossas lutas domésticas diárias, pessoais, singulares, se a gente não andar com Deus. Sansão é um bom exemplo, aonde ele trabalhou para a glória de Deus, mas a partir do momento em que ele acha que ele tem oportunidade, ou ele pode escolher pecado e vai continuar vencendo, ele se torna um mau exemplo. Meu convite para você essa manhã é para que você vença, é para que você convide Deus
para as suas batalhas, para que seus olhos não fiquem envolvidos, para que seus olhos não sejam seduzidos por aquilo que pode dar prazer, mas por aquilo que exclui o Senhor. Amém? Vamos orar, fiquem em pé, em nome de Jesus. Quero convidar vocês para que fiquem em pé, em nome de Jesus. E eu quero orar por você. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus falou com você essa manhã. Alguns aqui estão experimentando lutas, eu sei disso. Estou há um pouco mais de 60 dias na igreja. Quase que diariamente, eu atendo pelo menos 5 pessoas, fora as visitas que eu faço à noite. E o que eu vejo, algumas famílias dizem assim: pastor, está tudo bem. Mas quando você começa a entrar dentro da vida delas, a gente percebe que são pais e mães que choram, que são filhos, que são filhas, que são experiências de luta que estão vivendo. Eu visitei gente desempregada, eu visitei gente passando por enfermidade, eu visitei gente em hospital. A gente passa por lutas, e apenas a presença do Senhor é que é capaz de nos dar essa força, a mesma força que está em Sansão, para a gente enfrentar os leões que aparecem no meio dos caminhos para a gente, enfrentar os exércitos inimigos com uma queixada de jumento na mão, que é aquilo que a gente tem na mão. É só o Espírito Santo de Deus que mantém a gente em pé, que impede a gente da gente entrar no lugar de tentação e sofrer derrota espiritual. Você quer hoje pedir para Deus perdão? Você quer pedir perdão a Deus porque você ignorou, tem ignorado a presença dele na sua vida? Você essa manhã quer pedir para Deus para que tome a sua vida de novo com pureza? Você quer convidar o Espírito de Deus para a sua vida? Se você essa manhã reconhece que tem lutas e você precisa dessa porção da presença de Deus para que você vença as suas lutas: pastor, eu estou desse jeito aí, eu preciso vencer. Se você quer reclamar a presença de Deus, se você quer convidar a presença de Deus, fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero, só levante sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão vencendo lutas e que precisam do Senhor, e daqueles que também estão perdendo lutas e precisam de milagres. Pode abaixar a sua mão, pode abaixar. Existe alguém aqui que precisa voltar para o Senhor? Eu preciso voltar para Deus. Eu fiz escolhas. Sansão, gente, fez foram escolhas moralmente suicidas. A gente faz isso. O homem de Deus peca, mas o nosso Deus é um Deus compassivo, amoroso e perdoador. Ele ama o perdão, e assim como o Oriente dista do Ocidente, Ele afasta o pecado de nós. Querido, você quer voltar para Jesus hoje? Eu não estou perguntando se você é crente, batista, metodista, presbiteriano, assembleano, católico, romano. A pergunta é outra. Eu não estou perguntando se você tem vindo à igreja, se o seu cabelo é grande, se sua aparência é boa, se você tem cara de crente. Não é isso. Eu estou perguntando para você: você quer voltar para o Senhor essa manhã? Fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe, Deus abençoe e Deus abençoe. E por último, você está girando moinho, tá? Você está indo para um local sem destino. Você está andando em círculos na sua vida. Você está correndo sem sair do lugar. Sansão, ele ora: Senhor, mais uma vez, deixa o meu cabelo crescer. Volta, Senhor. Davi, ele ora ao Senhor no Salmo 51: não retires de mim o teu Santo Espírito. Querido, você quer pedir para Deus
para que a fortaleza do Senhor encha de novo você. Fique no seu lugar, só levante sua mão. Eu quero. Deus abençoe vocês, que o cabelo de vocês vai crescer de novo. Mas não é esse cabelo aparente, é a presença do Senhor na sua vida. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Nós podemos cantar uma canção. Eu quero convidar vocês que levantaram as mãos, todos vocês, muita gente levantou as mãos. Vem aqui, você pode trazer alguém que você ama, seu irmão, sua irmã, sua família junto. Vem cá, vamos orar em nome de Jesus. Vocês que levantaram as mãos por qualquer dos motivos, sai do seu lugar, vem cá. Vamos orar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Mais uma vez. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Feche seus olhos, Pai. Só tem um propósito para a tua igreja. Só tem um propósito para o teu povo. Nós nascemos e não foi por acaso. A tua palavra diz que quando nós éramos ainda uma substância informe no ventre da nossa mãe, todos os nossos dias já te eram conhecidos. Existe na minha vida e na vida dos teus filhos propósito, direção. E nós queremos pedir que o Senhor não nos deixe cegos. Abre de novo os nossos olhos. Retira de nós as escamas, para que a gente possa de novo tomar o rumo da vida eterna e trilhar esse caminho de salvação e andar nos propósitos do Senhor, para que a gente não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda da tua palavra. Senhor Deus, o que nós queremos pedir é que o Senhor perdoe às vezes que os nossos olhos se desviam, buscando esperança naquilo que não dá esperança e buscando prazer naquilo que é venenoso. Senhor Deus, os teus filhos estão aqui à frente porque eles estão pedindo que o Senhor de novo volte a caminhar com eles. Não nos abandone, Senhor Deus, não nos deixe. Nós aqui clamamos pelo sangue do teu filho Jesus. Nós clamamos pelos nossos filhos, Senhor. Existem filhos aqui girando moinhos. Existem filhos que se perderam. Existem filhos que não te adoram mais, e o lugar deles é no altar do Senhor. Nós oramos pelas lutas pessoais, pelos enfrentamentos familiares. Nós oramos, Pai, porque temos de fato que lutar e vencer um leão a cada dia, como Sansão. Mas também queremos que o teu Espírito Santo nos dê capacitação e unção, em nome de Jesus, Pai. Homens e mulheres essa manhã aqui entregaram a vida a Ti. Homens e mulheres aqui se consertaram contigo. Homens e mulheres aqui têm pedido ao Senhor no mais íntimo do seu coração, para que o Senhor não rejeite o coração quebrantado e contrito deles. E eu quero abençoar a vida dessas pessoas e acolher cada um deles, não só no seio da tua igreja, mas eu quero pedir que o nome deles escrito no livro da vida não vivam apenas disso, mas vivam da experiência de ter o Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Despede teu povo aqui em paz, Deus, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.